Neste vídeo você vai aprender como negociar com uma empresa de máquinas de café. Se você é operador ou se você é cliente, certamente há muitas dúvidas em relação aos tipos de contrato, formato de negócio. É muito difícil um cliente pegar duas empresas diferentes e conseguir comparar as duas propostas, porque além de ter insumos diferentes, métodos diferentes, formação de doses diferentes, máquinas diferentes, tem o modelo de negociação, os modelos de contrato. Olha, eu conheço pelo menos 15 modelos diferentes de negociação com empresas de máquinas de café. Aí fica difícil comparar banana com banana. Então vamos fazer o seguinte, eu vou relacionar alguns métodos que pode trazer para você a ideia qual que é o melhor para você, principalmente para você cliente, na sua solicitação de negociação para a empresa de máquinas de café. E se você é uma empresa de máquinas de café, quem sabe não chegou a hora da gente padronizar, em cima de alguns critérios, a formação desse modelo de negociação. Mas antes de iniciar este vídeo, eu tenho um recado importante. Se você serve mais de 10 doses por dia no seu negócio, é quase certo que é um excelente negócio para a sua empresa trocar o seu método atual por uma solução de máquina automática de bebidas quentes, tanto do ponto de vista de qualidade, segurança alimentícia, praticidade e inclusive financeiro. Procure um contato com a Maramix na descrição desse vídeo e saiba mais. Vamos ao vídeo. Você ligou para a empresa de máquinas de café e ela te manda um portfólio de um jeito, a outra mandou do outro. E eu vou te explicar que cada tipo de empresa de máquina de café, por porte ou por tipo de produto, tem um formato de negócio diferente. Existe já meio que uma segmentação. E é isso que eu vou tentar te explicar nesse vídeo. Te passar algumas formas existentes e quem são as empresas que normalmente utilizam dessas formas. A forma mais encontrada entre empresas pequenas de operação de máquinas de café é o formato de locação sem o compromisso de compra mínima. Ou seja, o cliente recebe uma proposta de locação por modelo de máquina, cada valor está atrelado, quanto maior o porte da máquina, mais alto o valor da locação. Não deixa de ter o compromisso de comprar todos os insumos do operador, não de terceiros, mas não existe o compromisso mínimo de comprar insumos mensalmente. Ou seja, você só compra o que utilizar, se utilizar pouquinho está pagando aluguel, mantém a operação do operador em alerta, pronto para atender, prestar um serviço, sem que o mesmo tenha prejuízo, já que o aluguel cobre boa parte desses custos. O segundo modelo, que é mais encontrado no mercado, eu acho que poucas empresas utilizam, mas são poucas empresas grandes, que é o contrato de comodato, com o compromisso de compra de insumos mensais. Como assim? Eu coloco a máquina e não te cobro nada por ela, mas eu vou exigir que você faça uma compra mínima mensal de insumos. Porque pensa bem, eu vou lá, faço rota, faço preventiva, faço como operador, eu te presto todo o apoio para que você mantenha a sua máquina funcionando. Se não há compra e não há aluguel, como é que o operador vai sobreviver? Como é que eu vou pagar os meus custos? Então, é muito justo que tenha esse compromisso, sempre na verdade, né? Que tenha algum compromisso por parte do cliente, com algum investimento, para que haja prestação de serviço, para que haja investimento daquele equipamento parado. Então, grandes empresas normalmente utilizam esse comodato. E é assim, pessoal, não fez compra, na semana seguinte vai chegar um pedidão lá. Se você não pedir, ele vai chegar. Isso está pré-combinado em contrato. Existe também o comodato sem o compromisso da compra de insumos, mas não se engane. Esse é um risco mínimo, porque as empresas que adotam o comodato sem o compromisso de compra mínima já prevê algum ganho com aquilo. Às vezes é só um ganho de marketing, nem é financeiro. Às vezes já está prevendo, por exemplo, num contrato onde a empresa vai dar bebida para clientes, funcionários, hóspedes, pacientes. Só o fato dela dar a bebida já presume-se que terá um alto consumo. E eu, para não ficar amarrando coisas demais com o meu cliente, para facilitar a entrada do cliente, eu não amarro consumo mínimo mensal.
porque eu sei que esse é meio que garantido, já que terão muitos consumidores apertando o botãozinho lá. Como uma quarta proposta, eu estou trazendo aqui o kit mensal. É bastante comum para pequenos operadores fazer um kit mensal, ou seja, ele não cobra nem aluguel e nem o consumo mínimo. E fala, olha, eu vou te dar um kit mensal aqui, que vai um tanto de café, cappuccino, chocolate, leite, por R$ 700. E a pessoa já recebe todo mês aquele kit. Se eventualmente ela quiser mais, ela pode pedir mais por um preço específico, mas ela não pode querer menos. Tá? Isso está combinado em contrato. Então, é uma garantia de que haverá insumo e faturamento para o operador. É uma forma que eu acho que não precisava ter, porque num kit, a não ser que o operador dê a flexibilidade de troca de insumos, mas um kit normalmente você não regula o consumo, né? Você consome o que tem e não consome o que quer, porque é obrigado a pegar um kit. Ainda assim, é um método bastante utilizado. Como uma quinta forma e bastante utilizada, principalmente nos últimos anos, é o contrato de doses com mínimo garantido. Como é que funciona isso? Você faz um contrato com a empresa, um contrato entre operador e empresa, prever os custos por cada tipo de dose e volume mínimo. Por exemplo, vou fazer um contrato com você. Cada dose eu vou cobrar tipo R$ 1 no café, R$ 1,50 no chocolate, R$ 2 no cappuccino, mas você tem que me garantir um consumo de R$ 1.000 em gasto de doses, ou um volume de 1.000 doses por mês. E se não atingir o mínimo, independente da quantidade consumida, se cobra o mínimo. Então isso tem bastante. Eu já vi muita empresa fazer cálculos de sair muita dose mínima e nunca atingir o mínimo e perder dinheiro. Em contrapartida, ser um excelente negócio para o operador, porque não tem o consumo, mas tem a cobrança mínima. Então, mais uma vez, ele acaba amarrando um compromisso que não deveria ter. De qualquer forma, é uma forma de garantir que o operador terá garantido aquelas doses que saíram, entrando como uma remuneração para prestar aquele apoio. Complementando essa coisa da venda por dose, nas grandes empresas ainda existe a possibilidade da empresa grande chamar um operador e falar, operador, eu vou comprar doses, por exemplo, de café e chá, mas você pode vender para os funcionários os outros itens. Então, não deixa de ser um contrato com dose mínima, muitas das vezes, mas também tem o fato de você conseguir aumentar o faturamento vendendo as bebidas mais caras, como chocolate quente, cappuccino, entre outras. Nestes casos, nem sempre é possível negociar a dose mínima, já que o cliente fala, não, estou dando a possibilidade de você ganhar dinheiro vendendo as bebidas. E aí cabe ao operador aceitar, após uma avaliação de varejo, se é um bom negócio vender para aquelas pessoas, porque às vezes tem pouca gente, às vezes o ticket médio das pessoas que trabalham lá é muito baixo, a pessoa vai trabalhar o dia inteiro com R$ 15 de ticket, não vai sobrar para ficar comprando bebida, principalmente porque tem de graça, então provavelmente ele vai vender pouco, né? Vai fazer análise da concorrência, porque às vezes tem, né, uma cantina dentro ou próximo do estabelecimento onde está a máquina que vende bebidas mais baratas, então tem que fazer uma análise mais minuciosa, porque nesse tipo de negócio o risco é alto. E como uma sétima opção, eu estou trazendo a venda direta para o consumidor final. Esse é um modelo, pessoal, que normalmente a gente não aluga um espaço para colocar máquina automático, porque a maioria das pessoas pensa, quero colocar máquina no shopping, no hospital. No shopping poderia até ser o caso de alugar, no aeroporto alugar. Tá? Mas a maior parte dos locais você não aluga, você simplesmente escolhe colocar e corre o risco de não vender, que já é um risco grande, já que os seus custos de fazer a operação dessas máquinas é um custo grande. Você vai praticamente todos os dias na máquina, vai fazer recolhe de moeda, vai ver o cartão de crédito que não está passando, a internet que está com problema, o copo que emperrou, abastecer, limpar. Então, há muito trabalho de operação nesse tipo de negócio. E quase sempre não cabe um custo de aluguel para aumentar ainda mais o risco do operador. E por final, tem um repasse de um percentual de vendas. Por que acontece? Você quer colocar uma máquina numa loja de roupas, por exemplo. Quem te pediu foi o dono da loja de roupas porque ele quer aumentar a receita ou simplesmente aumentar a atratividade, aproveitando daqueles clientes que já estão circulando. Às vezes só servir um conforto a mais. Porém, ele não tem um KNAI de alimentação, ou seja, ele não pode vender bebidas quentes, mesmo que dentro da máquina. Então, o que ele faz? Operador,
você coloca o dinheiro caindo no seu CNPJ, na sua conta bancária, me tira um relatório de o que foi vendido e me repassa um percentual desse valor. E aí nós dois ganhamos. O cliente que está lá na loja de roupa, ele permanece limpando, abastecendo e operando a máquina, além de ter o estabelecimento e os clientes para fazer a compra, enquanto o operador dá suporte e também oferece equipamento e insumos por um percentual. Então cai o dinheiro total na conta do operador, que repassa uma parte para esse exemplo da loja de roupas. E além desses 8 modelos que eu passei para vocês, pessoal, deve ter mais uma meia dúzia aqui, um pouco menos importante, ou talvez um pouco menos utilizado. Mas saibam que existem muitas especificidades por estabelecimento. Por exemplo, quando você coloca uma máquina, você precisa escolher quem vai prestar o suporte diário na máquina, que é abastecimento e limpeza. Vai ser o operador, ou seja, quem forneceu a máquina, ou vai ser o cliente que está recebendo a máquina. Eu digo isso por quê? Porque a maior parte dos locais onde são colocadas as máquinas, que tem poucas, uma, duas máquinas, não há condições financeiras que faça com que um operador, né, a empresa que fornece as máquinas, ainda disponha de um funcionário para ir fazer a operação do dia a dia, limpar e abastecer. Por isso costuma ficar na conta do cliente onde a máquina está alocada, né, um funcionário escolhido pelo cliente, né, para poder fazer essa operação. Só é, normalmente, vantajoso para as partes colocar uma pessoa, um funcionário do operador da máquina no local onde a máquina está instalada, quando há um grande volume de clientes. Estou falando de 5, 10, 15, 20 máquinas operando, porque o maior custo é o deslocamento. A pessoa tem que sair de casa, pegar um ônibus e até aquela empresa passar 15 minutos para operar uma máquina. Não precisa, né? Normalmente ela escolhe alguém lá. Agora tem 10 máquinas, pô, aí dá para fazer um rodízio, depois volta para a primeira e dá para ter uma atenção melhor. Então, ter um contrato onde você também forneça a mão de obra para fazer a operação, normalmente é feito com operações muito grandes. E se você é um operador, ou se você é um cliente, saiba que o negócio do operador é mais um serviço do que um correr riscos. Então, um operador não deve, ou pelo menos não deveria, escolher correr os riscos do cliente que quer embarcar nessa de vender bebidas. Então, por isso que a gente sempre apoia por aqui, né, que você que investiu na máquina, que você que vai prestar o serviço, independente de qualquer coisa, amarre sempre com o cliente, no mínimo, não ter prejuízo. Se não, claro, né, aproveitar para ter ali um lucrinho na última linha. Então é isso, pessoal. E se você quer ter o seu próprio negócio de máquinas de bebidas quentes automáticas e ganhar dinheiro na sua região com máquinas que trabalham sozinhas, na Maramix nós temos soluções para você iniciar neste mercado, através do modelo de franquias ou através de forma independente. Nós temos máquinas, insumos, equipamentos e diversos tipos de curso para formar você um operador de máquinas de bebidas quentes. Por hoje é só, muito obrigado e até mais.